Fala, galera. Rodrigão, Iagueira. Fala, Vitor. Fudeu, vou fazer muita pergunta. Show de bola, gente. Eu acho isso muito legal que eu tô gerando aquele público semanal, vocês estão sempre entrando aí. Isso me motiva cada vez mais a trazer mais conteúdo gratuito pro pessoal, entendeu? Fala aí, Miyagi. Tamo junto. Já comecei com uma pergunta legal aqui, pra gente já ir aquecendo aqui a live. Hemogenin bota peito pra fora? Hemogenin bota peito pra fora, mano. Já dizia Scarpelli, lá da minha área. Fala aí, Moraes. Tranquilo? Deixa eu abrir nas perguntas pra gente já começar a rodar esses assuntos, porque senão nunca dá tempo de matar as perguntas. Vamos lá. Tamoxifeno durante o protocolo prejudica os ganhos? Não. Na maioria das vezes não. Né? Existem teorias, né, por aí que podem prejudicar e tal, mas nunca vi nada na prática que prejudicasse. Mas é lógico que o tamoxifeno ele não é usado como prevenção. Né? Você usa o tamoxifeno a partir do momento que você precisa dele. Né? Ele é uma droga de SOS. Né? Você não vai tratar a ginecomastia antes dela acontecer. É um negócio que eu vejo muito. O pessoal quer ficar usando inibidor de aromatase, né, para prevenir, não é bem isso que é para ser feito, né? O tamoxifeno ele nada mais é do que uma droga que ela entra para tratar a ginecomastia e depois você tira ela, né? Normalmente você usa ela de períodos em períodos com essa intenção e nunca ficar usando direto, tá? Mas mesmo assim eu nunca vi essa questão de prejudicar, não. Vai ficar gravada a live, gente. Fiquem tranquilos. Vamos lá. Usa uma quantidade de texto semanal, estradiol sempre baixo, 17. Seria ruim visto estradiol ser protetor? Cara, se seu estradiol ele tá baixo naturalmente, não tem muito o que ser feito, tá? Agora, se ele tá baixo porque você tá usando inibidor de aromatase, você tá dando um tiro no seu próprio pé, né? É o que eu acabo falando basicamente em todas as lives, que esse é o erro mais comum da galera que usa testosterona. O pessoal quer ficar usando inibidor de aromatase sem necessidade, né? Se seu estradiol está baixo, mesmo usando testosterona e sem usar inibidor, pode ser uma particularidade sua, tá? É raro isso acontecer. Na verdade, acho que eu nunca vi isso acontecer. Então você teria que investigar isso mais a fundo, né? Para saber se o que está acontecendo, né? Porque o que acontece é a mesma coisa do DHT. A pessoa usa testosterona, certo? Aí ela fala, Hugo, eu uso testosterona e meu DHT tá alto. Lógico, DHT faz parte da testosterona, né? DHT é dehidrotestosterona. Então é lógico que quando você usar, teu DHT vai subir. Estranho é se não subir. Então se seu estradiol tá baixo, você tem que ver o motivo disso. Pode fazer por aqui também, mano, sem problema. Vamos lá. Qual a finalidade do Masteron, já que tem baixo potencial anabólico? Várias finalidades, né? Ela é uma das melhores drogas para finalização, né? Retirar água, estética, ela dá um pouco mais de maturidade, ela não tem um poder anabólico alto, como por exemplo uma trembolona, mas ela tem um poder secundário muito bom. Eu costumo falar que a drostanolona, né, que é o Masteron, ela é uma droga secundária, né? Eu acho, por exemplo, você não vai ver um protocolo só com Masteron, né? Não faz sentido. Mas é uma droga que, pô, excelente para vários fins, né? Principalmente finalização ou protocolos que já tem uma droga um pouco mais lipolítica, como trembolona ou primobolan, e você joga um Masteron como auxiliar, né? Então ela tem essa função aí. Fala, Alisson, difícil dizer, cara, teria que te conhecer melhor, mas
Pelo que você está falando aí, é normal. Você está com 1.700 de texto total e tá com 88 de estradiol, é normal, mano. Tipo, estranho é acontecer e você não tá com estradiol acima. Você quase sempre vai estar com estradiol acima da referência. Afinal, quando você faz TRT, você não é referência mais, né? Então, tudo que vai dizer se você vai precisar fazer algum tipo de tratamento ou não, normalmente é o estado clínico da pessoa, se ela está tendo algum problema ou não. Se for só por causa de número, é besteira você querer baixar, entendeu? Até porque você está fazendo TRT, lógico que seu estradiol vai estar acima do que uma pessoa normal. Deixa eu responder mais essa aqui primeiro. Sobre doses de texto ao aplicar subcutânea, seja intra, em quanto tempo ocorre a ação independente de... se você está perguntando se a ação da subcutânea intramuscular é diferente. Mano, na minha opinião não muda nada, tá? A única coisa que muda quando você aplica subcutânea é que você tem mais riscos. Você não ganha nada de bom, você só ganha mais riscos. Risco de nódulo, risco de inflamação, né? Risco de nódulos ocultos, né, gente? Isso é importante, porque o que eu chamo de nódulo oculto? O pessoal fica aplicando ali, subcutâneo, subcutâneo, subcutâneo. Aí o cara resolve competir. Só que quando ele vai ver que ele vai achar o percentual de gordura, ele vai ver um monte de bolota, né, no corpo dele. Então o problema da aplicação subcutânea é essa, né? Você vai deixar pequenas bolotas ali dentro que você não vai ver, você só vai ver se um dia você resolver competir. E eu já vi isso várias vezes, né? O pessoal vai aplicando subcutâneo, subcutâneo. Na verdade, isso é uma teoria que foi criada no meio underground, né? Nenhum tipo de hormônio oleoso ele é feito para ser aplicado de maneira subcutânea. Inclusive, em qualquer bula que você lê, vai estar escrito lá, intramuscular profunda. Né? Nem só intramuscular, é intramuscular profunda. O problema é que hoje em dia a gente tem um pessoalzinho que não gosta de sentir dor, né? É um pessoalzinho que quer entrar nos hormônios e não quer sofrer colateral, tem muito medo, né? Então é assim, é o que eu falo, mano. Você quer usar hormônio, não quer botar só a pontinha do pé na água, né? Então é aquilo. Hormônio é intramuscular profundo, tá? Salve, irmão. Tranquilo? Ô, Rodrigão, vocês estão polêmicos, hein? Bom, deixa eu responder aqui. Você pensa em voltar a competir? Sim, penso, não agora, porque eu tô com muitos projetos aí em questão de consultoria, mas assim, tô voltando, né, pai? Aos poucos a gente tá voltando, né? Depois de tanta lesão, tanta viagem. Vocês sabem que quem me acompanha sabe que minha estrada é longa, né? Então, várias lesões aí, vai morar fora do Brasil, volta pro Brasil, nunca tem rotina de nada, mas agora eu tô confiante, sim, né? Não sei se vai dar para ir no bodybuilding por causa das minhas pernas, né? Então, basicamente, eu vou ter que reconstruir elas do zero, mas no processo nós já estamos, né? É sem contar que não dá para aplicar mais de 1.000 ml. Mano, esse negócio de aplicação subcutânea, eu sou contra, eu falo logo que eu sou contra. Nego que vem falar, pode aplicar. Pode, mas por que, sabe? Tipo, é complicado. Roids Club aí, tamo junto. Deixa eu ver. Bom, então, voltar a competir, vamos lá, né? Talvez nos próximos 2 anos aí. Essa aqui é boa. O... Você se fura por menos de 3 ml? Então, até antigamente, a gente tinha essa filosofia aí, mano. Só me furo se for pelo menos 3 ml. O problema é que hoje em dia a galera tá muito Nutella, né, velho? Tipo, meu Deus, eu só uso se for aplicação subcutânea. Eu não uso agulha 30 por 7. Falo, velho, antigamente no Brasil você não achava agulha menor que 30 por 7 ou 27 por 7. Era muito raro você achar uma 25 por 7. Hoje em dia não, a galera fica de mimimi, velho. Tipo, porra, não quer brincar, não desce pro play, velho. Tipo, é o que eu falo, vocês querem usar hormônio, tem que aplicar, tem que fazer o negócio. E assim, cara, quanto mais profunda for sua aplicação, menor o risco de dar algum problema para você em todos os sentidos, tá? Então, assim, ela é feita para isso. Qual a tua maior dificuldade em manter um shape pelo menos algo mais seco, não a nível de competição? Você está falando assim de mim ou de um aluno meu? Só especifica aí que eu respondo você já já. Suplementação com NAC, SAMI, algum horário específico, indiferente.
Eu não gosto muito de Sam-é não, tá? É Sam-é, né? Eu não gosto muito não. Eu sinto muito colateral, mas NAC é indiferente o horário. Acne. Essa parada de aplicar em tal músculo desenvolve? Desenvolve, mano. Tanto que é o famoso SEAL, né? Site Enhancing Oil, né? Você pode usar as aplicações dos hormônios mesmo para desenvolver certas partes. Só que tem alguns poréns, né? Tipo, manda aí na caixa essa pergunta que eu vou responder ela de uma maneira melhor, tá? Bom, deixa eu só voltar numa pergunta aqui que eu achei interessante. Qual a tua maior dificuldade em manter um shape seco? Se for para mim, a minha dificuldade sempre foi minha rotina, tá? Por causa das viagens, né? Pô, nos últimos 5 anos eu morei em 4 países diferentes. Então, assim, é muito complicado, cara. Muito complicado, porque toda vez que você se muda, você demora pelo menos uns 6 meses para você ter uma rotina. E geralmente eu estava me mudando de ano em ano. Então, basicamente, eu treinava 6 meses por ano. O meu problema nunca foi dieta, meu problema sempre foi ter uma consistência no treino, entendeu? E toda vez que eu começava a ter a consistência, eu me mudava. Então eu pretendo não fazer isso agora mais, né? Até porque minha idade, velho, a gente meio que vai enchendo o saco já. Tô com 34 já. Deixa eu ver aqui. Pode falar sobre volume de óleo por aplicação? Cara, assim, é um assunto meio polêmico, porque não tem um guia específico para isso, sabe? Tudo que eu posso falar aqui é da minha experiência. Eu acho que depende muito do nível que você tá, né? Porque se você pegar os caras de nível alto que tem que tomar um volume maior de aplicações, eles vão direcionar aquelas aplicações para áreas específicas de acordo com o coach deles, né? Então, por exemplo, é bem comum no meio a aplicação na panturrilha, por exemplo, que é algo que pouca gente gosta de fazer. Mas chega a um nível, muita gente faz a aplicação na panturrilha. Essa coisa de aplicação é muito pessoal, gente, porque, por exemplo, tem atletas meus que não gostam de aplicar no quadríceps e tem atletas meus que não gostam de aplicar no deltoide, no ombro. E quando você abre o deltoide, você ainda pode aplicar no lateral, no anterior e no posterior. Então, assim, spot é o que não falta, só que você tem que ser uma pessoa mais experiente, né, velho? Você não vai mexer em spots específicos, sendo que você às vezes nem compete, não está nem num nível de competição. Então a gente começa a brincar de spot quando você está num nível mais alto já, né? Bíceps, né? Tríceps eu não recomendo muito, as pessoas falam muito de aplicação no tríceps, mas a aplicação no tríceps ela é muito perigosa, porque ali tem pouca gordura, né? Tríceps ele é basicamente pele e músculo, então se você errar, se fizer alguma coisa ali, para você tirar é muito complicado. Então, existem lugares que eu não recomendo, né? Então, assim, esses lugares são, por mais que eu já fiz muito, eu não recomendo a pessoa aplicar no quadríceps, tá? No vasto lateral muito, sabe por quê? Eu tive uma lesão grave, né, que foi minha ruptura do quadríceps, e ela foi feita exatamente por causa do tecido ter fibrosado de tanta aplicação ali. Eu aplicava toda hora no vasto lateral, no vasto lateral. Era meu spot predileto, meu spot predileto. Então o que acontece? Com o passar do tempo, aquilo ali vai criando uma cicatriz interna. Isso é um negócio que vocês têm que prestar atenção. Essa cicatriz interna, normalmente você começa a sentir quando você bota a agulha e você sente um tecidozinho furando, sabe? Quem usa hormônio sabe o que eu estou falando. Você sente uma crosta. Aquilo ali é cicatriz interna. Então vocês têm que tomar cuidado. Porque quando ela começar a gerar essa cicatriz interna, quer dizer que seu músculo está perdendo elasticidade. Tá? Então, para você estirar ou romper aquilo ali é um passo, cara. Então, assim, por isso que hoje em dia os meus atletas que são mais de ponta, mais pesados, eu falo assim, cara, tenta evitar aplicações no vasto lateral, porque o vasto lateral é um músculo, é uma parte do quadríceps que pega muita carga. Então, assim, se você começar a fibrosar aquilo ali, vai dar merda, entendeu? Então, assim, cara, glúteo, deltoide lateral, se você puder manter só esses dois, ótimo, tá? Se você puder só manter glúteo e deltoide lateral, ótimo. Se for um protocolo mais volumoso, uma preparação, aí você tem que conversar com o teu coach para ver o que vocês acham melhor, né? Se vai pro bíceps, se vai, o que vocês vão fazer, né? Mas assim, eu tentaria manter esses dois spots. Fala aí, Henrique, tranquilo? Então deixa eu ver outra pergunta aqui que eu acho que desceu. Tríceps acho melhor que bíceps em mim. Cara, assim,
É o que eu falei, o problema de aplicar no tríceps não é tipo assim, ah, se falta tríceps, às vezes o cara tá precisando de tríceps. É porque ali, o tríceps, cara, ele, apesar de ser um desenho diferente em quase todo mundo, né? Se você pegar a cabeça externa aqui do tríceps, cara, é basicamente pele e músculo, não tem gordura aqui quase, sabe? Então o que que acontece? Se você gerar um nódulo aqui, mano, ó, pode estragar um campeonato, mano. Você realmente vai ficar horrível. Então eu não recomendo não, tá? Deixa eu abrir outro aqui. É, tem dorsal também. São esportes específicos, né, galera? Dorsal é indolor, basicamente. Dorsal é indolor, posterior de ombro é tranquilo também, né? Muita gente não alcança, né? O problema do posterior de ombro é alcançar, mas é tranquilo, né? Mas assim, não estou recomendando nada, cada um é cada um, entendeu? Hugo, é possível um shape dentro do padrão Golden sem sacrificar tanto sistema nervoso? Você acredita? Sim. Eu não só acredito que é possível, como eu tenho um projeto aí que envolve fazer isso, tá? Quando a gente fala de Golden Era, né, shapes clássicos, né, mano, a gente tem que entender o estilo de vida, né, o que eu sempre falo. Então, os caras, eles não sacrificavam o sistema nervoso, eles não se estressavam, eram pessoas que gostavam de fazer o que estavam fazendo. E eu acho sim. Agora sim, é o que eu falo. O que é shape padrão Golden para vocês, né? Porque se eu mostrar um cara que é do padrão anos dourados, né, Golden Era, muitas pessoas hoje olhariam os caras como pequeno. Ah, esse cara é muito pequeno. Então vocês têm que saber o padrão, né, clássico que vocês buscam, porque o padrão clássico daquela época não era grande, né? Os caras não eram grandes, eles eram bem estéticos. Mas sim, é possível sem sacrificar o sistema nervoso, sim. É lógico que isso é bem pessoal, né? Tanto vasto lateral como reto femoral zoa demais. É, cara, eu não recomendo não. Então se zoa, nem mexe com isso, entendeu? Quando corta o uso de ácido, quanto tempo o hematócrito baixa? Cara, é difícil de dizer, hein, mano. Isso aí é muito pessoal, cara, mas vamos falar aí talvez uns 3 meses. Hematócrito normalmente demora para responder, gente. Eu escuto muito essa pergunta também. Hugo, eu fiz doação de sangue e o hematócrito não baixou. Aí eu pergunto, ah, mano, mas quando você fez o exame depois? Ah, fiz uma semana depois. Não, demora um pouquinho, tá, para ele mudar. Qual o máximo de ml por spot? Não tem, mano. O máximo é quando você aguentar, porra. Porque se você parar pra pensar no pessoal que faz local, que usa Sintol, essas porras assim, Sintol, Sinterol, todas as locais que tem, ácido hialurônico, né? Enfim, os caras usam 10 ml, 15, 20. Eu já vi aplicação de 30 ml. Então, não tem limite. Agora é aquilo, né? Se vai inflamar, se vai virar nódulo, se vai virar abscesso, é contigo, né? Cada um vai ter um limiar diferente. Eu já cheguei a aplicar, acho que foi 8 ou 9 ml no quadríceps uma vez, né? Por causa da droga que eu estava usando, era um primobolan que era 50 miligramas por ml e eu tinha que usar 700 por semana. Então foi uma época bem dolorida para mim, tá? O Nubre, Zane, Frank Zane. Frank Zane, por exemplo, era um cara muito menor que o Serge Nubre. Você tá botando dois caras aí bem diferentes, né? O Zane era um cara que, em off-season, de repente, se encontrasse ele na rua, você não ia saber que ele é bodybuilder, né? De camisa. Agora o Nubre não. O Nubre é um cara que é grande, né? É grande. Agora, gente, eu falei assim, 7, 8 ml. Gente, isso não é muito, sabe? Tem gente que usa muito mais, né? Então, mas estamos falando de níveis e níveis, né? O Dani Padilha também é um shape muito bom, gosto muito também. Ele era um cara grande já. O Dani Padilha ele já está numa esfera ali, tipo o Mike Mentzer, né? Já são caras um pouco maiores que o Frank Zane, por exemplo, né? Então, assim, gente, é interessante toda vez que vocês pesquisarem sobre bodybuilding clássico, Golden Age, pesquisem também quantos caras pesavam e quanto eles tinham de altura, porque aí vocês conseguem ter uma comparação legal. O Frank Zane era um cara que ele subia por volta de 80 e poucos quilos, sabe? Então ele não era um cara super grande, né? Se você pegar um bodybuilder hoje que sobe com 80 e poucos quilos, você não considera o cara um monstro. Mas era um cara extremamente estético. Então quando ele subia no palco, você falava, uau, esse cara é foda. Então é basicamente isso, tá? A Lu Ferrino era grande demais, até pela altura, né? Cara alto. Vamos lá, Iagueira. Alguém quer fazer uso somente de H? Pode, benefícios? Poder, você pode fazer o que você quiser, mano. Mas aí sabe o que você faz?
Você pega a tua carteira, você faz o seguinte, ó, vai lá no teu quarto agora, pega a sua carteira, aí tira o teu dinheiro todo assim, ó. Aí você vai no banheiro, abre o vaso e joga o dinheiro assim. É a mesma coisa. Você vai usar o GH sozinho, cara, esquece, não faz sentido nenhum, nenhum. Nem para estética, nem para bodybuilding. Talvez para saúde, se você tiver nanismo, se você tiver uma doença aí de ordem que seja tratada com GH. Tirando isso, GH sozinho, jogar dinheiro no vaso é a mesma coisa. Entendeu? Poder você pode, eu não recomendo, né? Não recomendo mesmo. Talvez mulher, né, mano? Mas mesmo assim. A pergunta aqui polêmica. Você já foi em rave? Já fui, mas eu não pilho muito não. Isso aí é mais com o Rocha. O Rocha gosta mais disso aí, eu não pilho não. Quer dizer, eu não tenho nada contra, eu até curto, mas não sou assim de viajar pra ir pra rave. Se aparecer uma rave, eu vou. Em mim, você prefere qual ester de texto? Cara, eu gosto muito de enantato e cipionato, tá? Normalmente eu gosto dessas duas. Não gosto de Durateston, acho o Durateston uma droga muito traiçoeira, entendeu? Por ter vários ésteres, né? É uma droga que você não tem um controle muito certo dela, né? Eu já gosto muito mais de enantato e cipionato. O que você pensa sobre o mix de AX na mesma ampola que alguns labs fazem? Cara, é loucura, né, velho? Esses mixes, eles são bem comuns fora do Brasil, tá? Então, por exemplo, quando eu morei na Irlanda, desculpa, gente, quando eu morei na Irlanda, eu usei muito o Tritrem, né? Que era 3 tipos de trembolona por ml. O problema é confiar, né, cara? Porque como é que o cara ele vai saber exatamente a concentração de cada substância que tem naquele bujão? É você confiar muito no laboratório underground, né? Então, assim, eu não gosto, sinceramente, sendo bem sério para vocês. Quando o pessoal faz mix, tipo, no mesmo ml lá do bujão, o cara bota Deca e texto, né? Tipo, eu já vi isso também. Aí eles botam lá, protocolo de bulk, aí chamam o vidro de bulk, aí o vidro é texto e Deca. Eu não confio, cara. Eu simplesmente não confio, porque você não vai saber exatamente quanto de cada você está jogando no seu corpo, entendeu? Mas assim, não estou falando que é falso, dá para fazer, mas é difícil você fiscalizar isso aí, entendeu? Deixa eu ver aqui. Com quanto tempo de uso de HCG e sem usar RAS você acha que deve fazer exame de fertilidade? Mano, se você quiser saber se você está fértil, se você quiser realmente fazer o espermograma, eu esperaria. É difícil responder essa pergunta, mas sei lá, mano, eu tentaria restaurar o eixo completamente, tá? Isso pode demorar uns 2, 3 meses, tá? Então, assim, eu faria. Como que eu faria? Eu faria dois pulsos de HCG. Então, digamos que sua última aplicação seja hoje. Espera uns 15 dias, faz o primeiro 15 dias de HCG, fica 15 dias off, faz mais 15 dias de HCG, fica 15 dias off e depois você faz o teste de fertilidade. Mas para a maioria das pessoas, o ideal é você fazer ele durante o ciclo, durante o protocolo também, para você ter essa diferença, tá? Então, ano passado mesmo eu fiz 2 testes de fertilidade, na verdade espermograma, né? Você faz espermograma, você não faz teste de fertilidade. E eu senti bastante diferença, eu vi muita diferença no teste quando o eixo estava desligado e quando o eixo estava ligado. Ano passado, por causa da minha lesão, eu tive que restaurar meu eixo, né? Tipo, eu parei de usar, parei de treinar, parei de fazer tudo. Então, chegou lá para dezembro, não, antes disso, ou setembro mais ou menos, meu eixo estava restaurado. E eu fiz o exame e minha fertilidade estava ok, entendeu? Mas é difícil te dar um tempo certo. Eu esperaria pelo menos 2 meses, sabe, para você fazer isso aí. Calma aí, deixa eu ler aqui. Você curte a metodologia Heavy Dutch? Curto, sim, cara. Foi uma das primeiras metodologias que eu estudei, do Mike Mentzer. Hugo, fora um vácuo para a linha de cintura, há técnicas para alcançar... Cara, há várias técnicas, né? Inclusive a técnica principal do Frank Zane para alcançar aquela cintura não era o vácuo. O pessoal acha que é o vácuo. O vácuo é importante, sim. Mas o vácuo, ele fala mais de controle. Ele tem mais a ver com controle do que tamanho em si.
Então, assim, uma das técnicas que o Frank Zane usava era a quantidade de comida, né? Ele não se permitia comer mais que certo ponto, porque ele acreditava que o estômago dele diminuiu com o tempo, né? É o que ele alegava, né? Não sei se teve outra pessoa que falou isso também, mas eu acho que foi ele que falou na entrevista com o Sadiq. O estômago dele diminuiu com o tempo porque ele comia pouco, em quantidade, né, que eu digo. Refeições com pouco alimento. Então, assim, com o passar do tempo, o seu estômago diminuindo, é lógico que você vai ter um controle muito maior dos seus órgãos ali, né? E o Frank Zane acreditava nisso. Então não é só a vácuo, né? E é lógico, né? O que faz sua cintura ficar pequena é sua silhueta, né? Então, para ela ficar pequena, você tem que ter um ombrão grande, né? Então, dorsal e ombro, principalmente. Magder, Lantus, eu gosto, cara, mas é aquilo, depende, né? Lantus é a insulina mais segura que tem, né? Então você pode usar ela até mesmo fazendo dieta cetogênica, por exemplo, igual eu já fiz nas minhas épocas aí. É uma insulina de longa duração, né? O pessoal fala que é de 24 horas, mas ela não é bem 24 horas, ela tem umas 18 horas ali de ação. E que é o ideal, né? Porque você vai dormir e ela não está mais no seu corpo. Então eu gosto sim, depende do objetivo. Natália, o que é bom para os tendões? Natália, procura o C2, né, que é colágeno tipo 2. Tem que ser o tipo 2, não tem nada a ver com colágeno. Procura o C2 e condroitina e glucosamina. São 3 substâncias, tá? Geralmente, laboratórios de manipulação eles têm, a Barbosão tem. Depois você vê com eles lá. E eu usaria direto, na verdade. É o tipo de suplemento que eu recomendo a pessoa usar sem parar, sabe? O Zane ele fazia jejum, mas principalmente o que ele fazia era refeições espaçadas de quantidades pequenas, tá? E ele não era um cara super grande, então dá até para entender isso. Tendão, tecidos... Aí, o Felipe até complementou aí o que eu falei. Deixa eu abrir outra pergunta aqui. Hugo, pressão alta elevada, doses relativamente baixas. Primeiro você tem que saber, mano, o que é relativamente baixo. Você fez a pergunta no mesmo tempo que eu abri aqui, cara. Ô, Eric, primeiro você tem que saber o que é doses baixas, tá? Porque, tipo assim, doses baixas eu considero abaixo de 700 miligramas, menos de 1 grama com certeza. Beleza, vamos levar em consideração que você está tomando pouco. Então, o que acontece? Pressão alta é igual dor de cabeça, cara. No sentido de que N fatores podem causar, tá? A sua dieta, seu peso, né? Se você está fazendo cardio, se você tem um problema congênito, pode ser várias coisas. O ideal que eu faria, se for uma pressão alta insistente, tá? TRT basicamente, abaixo disso, 250. TRT não, um pouco acima de TRT, né? O que eu faria, cara? Eu repararia os horários que você está com a pressão alta, ou se ela é constante. Se ela for constante, vai no cardiologista, porque você pode ter algum problema, entendeu? Então, a mesma coisa. Eu sou um cara que toda vez que eu passo de 100 quilos, 100, 105 quilos, eu fico com uma tendência a ter pressão alta. O que é tendência a ter? Não é bem uma pressão alta, mas ela está ali no limite clínico. Qual seria o limite clínico? Mais ou menos 14/8. Isso aí é o limite. Acima disso é pressão alta com certeza. Até 14/8 é uma pressãozinha quase alta, né? Tipo, pressão arterial ela é bem pessoal, né? Então, tem pessoas que têm naturalmente uma pressão baixa e por aí vai. Então, assim, passou de 14/8 ou ficou insistindo ali no 14/8, eu já considero que você tem uma pressão alta clínica ou talvez subclínica. Então, eu iria no cardiologista, tá? E pessoas que têm mais de 100 quilos, principalmente de massa muscular, normalmente elas têm pressão ali alta ou quase alta, né? O meu caso é igualzinho, cara. Eu passei de 100 quilos, ela começa a bater ali. Quando eu baixo para 98, 97, ela volta, entendeu? Então é mais pelo peso também. Deixa eu ver outras perguntas que fizeram aqui. O antes de ser coach, você queria ser o quê? Cara, atleta, né? Primeiro eu fui atleta, depois eu fui ser coach, né, mano? Mas antes disso, lutador, né? Eu já tive uma época de lutas, eu já cursei direito, eu já fui músico, né? Mas nada me pegou do jeito que o bodybuilding pegou, né, cara? Mas eu sempre fui um cara dos esportes, então
É uma pergunta difícil, cara. Eu já trabalhei com área industrial, já trabalhei para uma empresa de manutenção industrial, eu já fiz muita coisa, mano. Dá para escrever um livro. Qual o objetivo de quem toma metformina? Melhorar a questão da sensibilidade insulínica, tá? Entre outras coisas. Tem alguma experiência com ocitocina? Cara, tenho, mas eu acho mongolice no sentido de você tá mexendo com coisas bem pesadas, tá? A ocitocina, ela mexe. Apesar do pessoal só falar as coisas boas da ocitocina, eles esquecem que quando você coloca um agente neurotransmissor, ele mexe em outros agentes. Então, é a mesma coisa da dopamina da trembolona, né? Eu já comentei aqui que a trembolona, nos primeiros dias, você se sente tão bem porque a tua dopamina está subindo. Mas depois de um certo nível, ela começa a subir tanto que você começa a se sentir mal. Né? Você começa a ter um aspecto de... Eu até uso a palavra esquizofrenia, né? Porque uma pessoa esquizofrênica ela tem dopamina muito alta. Então é basicamente isso. Então a ocitocina não é diferente. Você bota ela ali, ela vai desequilibrar outros neurotransmissores. Então eu não gosto muito de mexer com isso não. Cara, o que eu costumo fazer para dormir melhor, né? O Jefferson perguntou aí. Cara, o sono ele é algo muito importante na tua vida, não só para treino, não só para ganho de massa muscular, mas para viver, né, mano? Você tem que dormir bem. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, faz uma higiene do sono, tá? Não é só o que você toma. Muita gente fica focando, mano, eu vou tomar melatonina, eu vou tomar 5-HTP, eu vou tomar isso, aquilo, e esquece, cara, das atitudes que você tem que ter perto do teu período do sono. Então, eu sou um cara que, por exemplo, eu tenho meu horário limite para dormir. Então, eu penso assim, eu sou um cara que durmo cedo, normalmente, tá? 11 horas, meia-noite no máximo. Então, 10 horas eu já tenho que estar diminuindo minha velocidade, tá? Que é higiene do sono? É basicamente isso. Você preparar o seu corpo para dormir o horário que você quer. Muita gente quer ficar agitado, tomar pré-treino, vai treinar à noite, quer dormir cedo. Não vai conseguir, tá? O teu corpo, ele reage a estímulos. Então, o que eu faço? Se eu decidir que eu vou dormir um certo horário, 2 horas antes, mais ou menos, eu começo a diminuir minha velocidade, eu começo a desligar som, a deixar a TV bem baixinha, fazer coisas não relacionadas ao meu trabalho, porque o trabalho é um negócio que me pilha muito também. Então, assim, eu te garanto, cara, 90% das pessoas, se fizer só essa higiene do sono, elas voltam a dormir. O problema é que é muito mais fácil você comprar uma cápsula. O problema é que a cápsula não vai durar sempre. Então, no início ela vai fazer um efeito e depois não vai fazer mais. Aí você vai ter dois problemas, né? Então, basicamente, o que eu faço é higiene do sono. Outra coisa que eu faço é usar chá, mano. Eu tomo muito chá. Inclusive, na minha última live eu tava tomando chá aqui. Hugo, saindo da mesmice de doses, você tem uma linha filosófica de trabalho para domar os fatores externos? Tenho, cara, tenho. Eu costumo falar assim, até para meus alunos, cara, qualquer problema que você encontre dentro do bodybuilding, fora do bodybuilding, no fitness, motivação, esse tipo de coisa, você tem que voltar à mesma pergunta, tá? Tipo, por que eu tô fazendo isso? Porque, mano, ninguém te obrigou a fazer dieta, ninguém te obrigou a tomar hormônio, ninguém te obrigou a querer ficar grande, isso é você que quis, né? Então, eu acho que hoje em dia tem muito mimimi, todo mundo chorando, todo mundo, pô, reclamando, que não quer sentir dor, que não quer passar fome. O cara quer fazer dieta comendo traquinas e doce de leite, ninguém quer sofrer. E eu viro para essas pessoas e falo, mas ninguém tá te obrigando a ser bodybuilder, ninguém tá te obrigando a sofrer, tá ligado? Isso se você tá fazendo para abrir mão para um objetivo maior, né? Então, além do fator do bodybuilding, eu acho que existe um fator filosófico aí muito maior, que é a questão da disciplina, de você abrir mão de um prazer imediato para ter um prazer a longo prazo, ou um prazer para um dia específico. O bodybuilding nada mais é do que isso. E, infelizmente, eu vejo as pessoas Nutelinha pra caralho, igual essa questão de aplicação subcutânea. Mano, isso nunca existiu, tá ligado? Aí eu vejo os caras, porque é mais fácil. Mano, se você for pelo que é mais fácil, nem faz bodybuilding, vai fazer outra coisa. Né? Vai jogar ping-pong, né? Então é complicado. O cara tá gordinho com sinal de gineco, o Proviron pode ser uma boa opção? Cara, eu não vejo o Proviron como um esteroide anabólico que seja boa opção, não, cara. O Proviron ele é usado para dois fatores, normalmente. Finalização e restauração de libido, tá? Então é isso.
Fuma um baseado e vai dormir. Exatamente, cara. Até um baseado ele é melhor do que você ficar tomando essas porra toda, entendeu? Mano, tamoxifeno diminui GF1. Não, mano, isso é baboseira. Tem estudos falando disso, é igual a metformina. Falavam que a metformina diminuía GF1 e tal. Mas é tão ridículo que não vai ter impacto nenhum na tua vida isso, sabe? Deixa eu abrir outra pergunta aqui. Deixa eu só responder essa última. Qual o melhor atleta da atualidade, né, na opinião? No bodybuilding, cara? Ixi, aí você me pega, mano. Melhor atleta na atualidade de bodybuilding. Talvez o Chris Bumstead. Eu gosto muito dele, da linha dele. Mas assim, é difícil, porque quando você pergunta atleta, você não está falando do shape só, né? Você está falando o conceito geral, né? Se for o conceito geral de atleta de bodybuilding, o Dexter Jackson, com certeza, hoje é o melhor bodybuilder que tem, assim, no conceito geral. Não só de títulos, mas como histórico, carreira, é o Dexter Jackson. Tá? Já já eu abro lá, eu tô abrindo as perguntas aos poucos. Qual a dosagem usual de trembolona para mulheres? Cara, eu não tenho muita experiência com trembolonas para mulheres porque, sei lá, eu sou um cara muito conservador com protocolos femininos. O Rocha ele tem, mas eu acredito que seja coisa de 20, 25 miligramas 2 vezes por semana, algo assim, Felipe. Não passa disso não, tá? Uso de texto zero libido. Dica para aumentar. Mano, vai no meu IGTV, tem um vídeo só sobre libido falando exatamente disso aí. Vai te dar um help, tá? Deixa eu abrir aqui. Dexter é uma lenda, eu também acho. Quantas gramas de trembolona pode causar esquizofrenia? O problema da trembolona não é a quantidade que você usa, é o tempo que você usa, tá? Então, independente de se você usar ela, tipo, vamos falar uma dose baixa, 50 miligramas dia sim, dia não, que eu acho que seria a menor dose, assim, efetiva para homem, tá? Depois da terceira, quarta semana, sua dopamina vai estar empilhada da mesma forma, então não é dose dependente apenas, tá? É lógico que se você tomar doses maiores, ela vai empilhar mais rápido, mas eu já fiz esses testes aí, porque esse problema da trembolona, gente, era um problema que eu estudava, eu ficava em cima durante anos tentando resolver isso, tá? Naquela época do GH15, a gente ficou durante anos martelando como controlar a colateral de trembolona, como usar trembolona e não ter colateral. Eu testei remédios de bipolaridade, eu testei muito remédio para tentar controlar, tentei controlar de várias formas, testei vários tipos de aplicação e nenhuma deu certo, tá? Então hoje em dia a gente tem a bagagem para falar para vocês, mano, se não quer colateral de trembolona, não usa trembolona, é a única maneira, sabe? Hugo, você já teve contato com o Increlex só de foto, velho, porque o negócio é tão caro e tão difícil de achar que, assim, a gente às vezes escuta alguém que tá usando, mas a gente nunca vê assim de perto, porque, mano, é um vidro ali de peptídeo ali na tua frente que custa o valor de um carro, entendeu? Então, quem tem contato com isso, acho que no Brasil ninguém, cara, nem mesmo os maiores, entendeu? Quetiapina. É isso aí mesmo. Eu usei isso aí, eu usei um que chamava Depakote também, que era mó doideira, que era para bipolaridade. Cara, eu fiz todos os testes de trembolona que vocês podem imaginar. Vocês podem pesquisar que o Axel Tijuca fez, tá ligado? Eu fiz. Então, assim, eu testei extensivamente isso aí para poder falar hoje em dia. Por isso que às vezes eu dou risada quando o nego fica fazendo vídeo falando que pode contornar. Gente, se pudesse contornar, a gente já tinha descoberto, todo mundo estava fazendo isso, entendeu? Vamos lá. O básico ninguém quer, né? É complicado. O Correia, é verdade, o Correia ele pode ter usado porque eu acho que ele chegou a um nível que ninguém chegou no Brasil, né? Com certeza, pode ter usado sim. Mas, por exemplo, o Brandão, eu tenho quase certeza que ele ainda não teve esse contato. Deixa em dose mais alta. Realmente tem uma melhor relação com o estradiol? É mito. É mito, mano. Total. Vocês têm que entender o seguinte, cara. Tem muita gente inventando regra aí que não existe, sabe? E eu quero provar. Eu falo, me prova. Aí o cara vai puxar um monte de estudo de PubMed. Eu falo, não, eu não quero estudo de PubMed. Eu quero que você pegue 20 alunos e prove, né? E eu vejo que isso não acontece, cara, né? Porque estradiol, gente, como qualquer outra taxa, ela é dependente da pessoa, tá? Então,
Cada um vai ter uma conversão totalmente diferente. Então você não pode virar e falar assim, olha, geralmente, você pode até falar assim, geralmente acontece isso. Mas, mano, você tá bem preposto a não ser esse cara que tá no geralmente, entendeu? Então, não tem como, sabe qual é? Se pudesse contornar, não teria graça, é isso aí. Trembolona é isso aí, porra. Assim como insulina, exatamente. Insulina também não vale muito, não. Ah, deixa eu ver aqui uma pergunta interessante. Vamos lá, essa pergunta aqui é interessante. 1 ano usando durasterida, né? Acredito que ele queria dizer. Retirei e minha libido foi embora. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer as duas coisas, tá? Pode acontecer de você jogar a durasterida e tua libido ir embora, ou você pode acontecer de você tirar ela e ir embora, pelo mesmo fator. A durasterida, acho que é mais a durasterida, a finasterida nem tanto. A durasterida, ela mexe muito na questão dos hormônios sexuais, tá? Então, quando você tirar ela ou você coloca ela, tem essa mudança, que pode ser para cima ou para baixo. E você vai sentir. Então, assim, é temporário, tá ligado? Não precisa ficar nervoso, não. Isso é temporário. Agora, uma coisa eu falo para vocês. 1 ano usando durasterida ou finasterida, eu não recomendo para ninguém, tá? Porque elas têm efeitos bem agressivos a longo prazo, principalmente com a sua próstata, tá? Ela até certo ponto, ela pode servir de protetor e a outro ponto ela vai causar impotência e outros problemas. Então, assim, eu vejo muito galera fazendo isso. Ah, eu vou usar finasterida para queda de cabelo e o pessoal usa o ano inteiro. Eu não faria isso, tá? Não me parece sensato, tá? Não, volta, mano, fica tranquilo. Meu E2 tá em 71, não fico falando tô retido, é que eu tô gordo. É, tá que nem eu, mano. É a mesma coisa, eu não falo que eu tô retido, eu tô gordo mesmo. Pô, normal. Isso aí a gente depois corre atrás. Deixa eu abrir outra aqui. Qual a sua opinião sobre os físicos da atualidade? Cara, eu falo muito disso, né? Tipo, o bodybuilding ele tá numa fase específica. Eu não tenho tanta opinião de ser melhor ou pior, mas eu tenho a opinião de que tá diferente, né? Hoje em dia existem físicos muito bons e existem físicos que a gente sabe que não são tão bons, mas é o que tem para hoje, né? Então, por exemplo, a gente fala do Mr. Olympia, né? Do Brandon Curry, né? Para mim é o Mr. Olympia mais sensal da história do bodybuilding. É um cara que, mano, quantos fãs o Brandon Curry tinha quando ele ganhou o Mr. Olympia, sabe? Tipo, então ele é o cara que mais sem expressão nenhuma que já foi Mr. Olympia é o Brandon Curry. Então isso já reflete muita coisa sobre do que é o bodybuilding open hoje em dia, né? Do que ele se tornou. Então eu não gosto muito da direção que o esporte foi, que o esporte está indo. Mas eu acredito que tem uma luz no fim do túnel, sabe? Eu acredito que as coisas elas sempre funcionam em ciclos, né? Sem trocadilho. Então as coisas sempre funcionam em ciclos. Então eu acho que vai melhorar depois, entendeu? O pessoal vai ver que é uma fase. Mas assim, minha opinião sobre os físicos é que são físicos maiores e mais empedrados, mas não tem a estética que tinha antigamente. São físicos muito mais dependentes de drogas e dependentes de várias coisas. Uso crônico de tadalafila. É uma bosta, velho. Você está usando remédio para impotência diariamente, tá? O médico do esporte passar não quer dizer que seja bom, porque médico do esporte fazendo cagada aí é o que mais tem. Quem vai pagar o pato é você, tá ligado? Primeira coisa que a tadalafila faz é deixar você dependente dela para fazer sexo. A partir do momento que você tirar, você não vai conseguir fazer mais, tá? Esse para mim é uma das piores coisas que a tadalafila traz, tá? Porque ela facilita a irrigação do teu corpo inteiro, inclusive da tua parte sexual, e depois que você tirar, você vai sentir diferença, entendeu? Isso por si só já seria negativo para as pessoas usarem, sabe? Mas aí o pessoal quer usar para sentir um pump no treino. Mano, o que dá pump é treino, não é ficar tomando as coisas. Eu sou muito contra essa cultura de ficar enchendo a garganta de cápsula para o cara poder ir treinar, sacou? E a maioria dos médicos que te passam isso, eles têm acordos com convênios de manipulação e o cara tá ganhando dinheiro em cima de você, entendeu? Então, infelizmente, gente, a gente está numa era que a medicina ela tem muitos, eu não vou nem falar que é a maioria, porque não é, mas tem muitos médicos aí que estão aí pelo dinheiro e não para ajudar as pessoas, sabe? A função do médico mudou muito.
Tanto que eu fui um cara que eu pensei em cursar medicina e eu desisti porque eu vi que o médico, a maioria deles é comprado, tá? Sabe? Vai lá ao laboratório, no consultório dele, paga o médico e ele passa aquele remédio para todo mundo. Qual seria o uso da trembolona que não causa esquizofrenia? Nenhum, cara. Porque assim, você vai usar a trembolona 6 semanas? Não sei se vale a pena. É o que eu tô falando, cara. Se você vai usar, você vai ter que passar o colateral, mano. Ponto. Entendeu? Esse negócio de querer molhar o pezinho e não entrar na piscina não existe no bodybuilding, não, cara. Se você quer usar hormônio, você vai ter que usar, sentir o colateral. Não tem essa de, vou querer usar, mas eu não quero colateral. Não usa, entendeu? O entrevista com Dorian e Ronnie dizem que os caras atuais não pegariam nem top 6. Eu vi essa entrevista e eu concordo, cara. Se eu não me engano, foi o Dorian e o Ronnie Coleman, né, que falaram que esse line-up do Olympia tá ridículo. Não pegariam nem. Cara, eu acho que eles não seriam nem top 10, pra ser real, cara. É o que eu já comentei aqui. Se você pegar os físicos da galera que tava em 99, 2000, pô, ridículo. Os caras ganhariam rindo, sabe? Deixa eu ver aqui, a gente está abrindo outra pergunta. E aí, na sua opinião, low dose é mais eficiente? Low dose é mais eficiente que 2 gramas. Comecei a treinar 1 ano. Mano, se você em 1 ano você tá usando 2 gramas, esquece esporte que não é pra você não, mano. Vai jogar ping-pong, vai brincar no playground, vai preparar carro, vai ter outro hobby, tá ligado? Porque se você tá tomando 2 gramas em 1 ano, mano, em 1 ano, ó, no primeiro ano, uma coisa que eu sempre cito pra vocês, o primeiro ano é o ano que vocês vão ter mais mudanças, tá? Quando você entra em hormônio. Se no primeiro ano você está usando só testosterona e você não consegue meter pelo menos uns 15 quilos de massa, não falo nem assim 15 quilos seco, mas vamos botar 15 quilos com uma qualidade decente. Em 1 ano, usando hormônio pela primeira vez, você não conseguir colocar 15 quilos, esquece bodybuild, velho. Sei lá, vai jogar bola, vai lutar, vai pro MMA, vai fazer alguma coisa assim, porque bodybuilding não é pra você não, tá ligado? Gente, 2 gramas, cara, nem o Andrei usa 2 gramas, tá ligado? Cara, mas eu vou te falar, vocês estão rindo aí, mano, mas tem muito nego, muito coach por aí falando que 2 gramas é normal para um amador, tá ligado? Eu já vi coach por aí falando que 2 gramas é normal. O cara nunca botou um atleta no palco, mas ele fala que é normal, entendeu? Então eu não sei onde essa galera tá tirando isso ou em quem eles conhecem que tomam isso, porque tomar 2 gramas também não é para qualquer um, não. Principalmente durante um ano inteiro. Vamos lá. Fora a grana, exatamente. Saúde, grana, colateral, tudo junto. HCG subcutâneo em baixas doses, 3 vezes ou 1 vez por semana. Usa junto com o clomifeno na TPC? A doutora Maia, é isso? Olha, o HCG ele é sempre subcutâneo, né? Olha, sobre as doses não tem regra, mas eu acho interessante se fracionar em 3 vezes, tá? Normalmente eu fraciono dia sim, dia não, porque 1 vez só pode ser uma pancada muito grande, tá? Para o indivíduo ele pode até sentir dor no testículo. Então eu fracionaria em 3 vezes por semana e faria junto, se for o caso de restaurar um eixo, eu faria junto sim uma TPC SERMs, né? Que seria a TPC clomifeno e tamoxifeno. Você acha fácil essa informação aí na internet. Faria junto e não usaria o HCG direto, usaria impulsos, igual eu falei. Talvez 15 dias, para uns 10, usa mais 15, sabe? Depois faz um exame para ver como é que tá. Basicamente isso. Tá? Esses coaches aí, né? Tem um monte, né, mano? Engraçado que me perguntaram aí, se eu não fosse coach. Gente, é foda, porque a gente não escolhe ser coach. O mercado aconteceu na mesma época, né? Deixa eu ver. Isso aqui eu já respondi, né? Usando a texto com a libido zoada. Igual eu falei, cara, eu tenho um vídeo só sobre isso, porque isso é um negócio que atinge muita gente, tá? Por vários motivos, principalmente a questão psicológica da coisa, né? O pessoal começa a usar a testosterona, como eu disse, o primeiro ano é um ano que você vai ter muitas mudanças, e nesse ano sua libido vai estar 1000 graus, você vai estar super homem. Só que depois de um tempo, o seu corpo ele vai começar a se acostumar com aquela dose de testosterona.
Como qualquer coisa que você joga no corpo, gente, seu corpo vai se acostumar. Desculpa, gente. Então, o seu corpo vai se acostumar. Então, não é porque às vezes sua libido não baixou, ela voltou ao normal. Isso aí é o ponto número 1. O ponto número 2, que é principalmente se você for homem, sua libido ela está diretamente ligada à sua ansiedade, seu lado psicológico, tá? Eu sei porque em vários alunos meus, comigo mesmo já aconteceu isso, em épocas que eu tive que parar de usar testosterona e fiquei com a testo zerada, tipo 50, 60 nanogramas por decilitro, sabe? Coisa de texto muito baixa e eu tava com a libido boa. Porque eu tava num relacionamento bom, numa fase de relacionamento boa, tava sem muita coisa na cabeça. Então, assim, a libido é multifatorial. Vocês não podem resumir a libido a números, tá? Todo mundo que tenta resumir libido a números acaba não dando muito certo, tá? Parabéns, valeu, irmão, obrigado. O Zúcaro manja bem dessa parte de HCG, inclusive ele já me ajudou em algumas coisas relacionadas à fertilidade. Eu recomendo o cara, quando o cara é coach, é colega e ele é bom no que faz, eu falo bem também. Então o Zúcaro ele é muito bom nessa parte de fertilidade, tá? Se bem que assim, não tem muito segredo, mas ele é muito bom porque ele já teve experiências com outras pessoas, outros alunos dele, né? Muitos dizem não ter diferença de aplicar uma vez na semana ou todo santo dia mais vezes. Qual a sua opinião? Eu acho que, cara, tem diferença, mas você tem que testar o que é melhor para você. Como eu falo, seguir guias não é um caminho bom no meio dos hormônios, tá? Você tem que testar. Então, essa questão da frequência das aplicações é uma questão que eu falo mais que nunca, que a pessoa tem que testar, mano. Tem que testar. Porque tem gente que não vai compensar você aplicar todo dia, ou dia sim, dia não. Né? Então, é lógico que assim, respeitando a minha vida da droga, né? Estamos falando de uma droga que é possível fazer essa escolha. Então, assim, por que eu digo isso? Às vezes a pessoa fala algo, mas o ideal é você aplicar mais vezes para você ter um nível mais constante do hormônio no sangue. Eu falei, na teoria mas o problema é que a pessoa ela pode estar inflamando, ela pode estar tendo nódulo, ela pode estar tendo outros problemas. Então, assim, já não compensa. Será que essa diferença dele fazer uma curvinha pequena ou ele manter estável vai fazer tanta diferença assim? Ou de repente é pior porque ele pode pegar um nódulo e ter que drenar, abscesso. Então, assim, prós e contras, né? Eu testaria das duas formas, né? Em termos de frequência de aplicação, tá? Você acha que se o Coleman nunca competisse, o Jay seria uma lenda como o Coleman? Eu acho que o Jay é uma lenda como o Coleman, só que de uma maneira diferente, né? O Jay, para mim, ele é um dos maiores empreendedores do bodybuilding hoje, cara. Se alguém me perguntasse, você queria ser o Jay ou o Coleman? Eu queria ser o Jay, disparado. Porque o Coleman, ele foi uma aberração que andou nesse planeta. O cara não vai ter outro Coleman, o cara é gigantesco. Não vai ter outro Coleman. Em termos de genética, de tamanho, de proporção, o cara era uma aberração, mano, né? Só que assim, se treinava muito pesado. Hoje você vê, o cara passou por 300 cirurgias. Não é um cara que fez tanta grana quanto os outros. Então, assim, o Coleman era um cara que era bem simples, né? Ele tinha uma fama até de ser burro, né? Eu não sei até onde isso é verdade, mas ele tinha uma fama de ser meio burrão, sabe? Meio turrão do interior. E, assim, o cara tá pagando hoje muita coisa, né, mano? Então, eu não sei se eu queria ser o Coleman, digamos assim, mas o Jay, pra mim, ele é lenda, tanto quanto o Coleman. Tanto quanto o Dorian Yates, tanto quanto o Lee Haney. Pouca gente fala do Lee Haney, mano, mas o Lee Haney também era um cara que, porra, mano, foda, entendeu? Então é isso, todos eles têm. Até o Phil tem os méritos dele, né? Gineco de adolescência tem tendência só em piorar quando se usa. Não, não necessariamente, cara. Gineco de adolescência ela tá ali, tá? Ela não vai sair dali nunca mais. Só se você fizer cirurgia, tá? Mas pode não aumentar, pode não aumentar, né? Diminuir, eu tenho quase certeza que ela não vai, tá? Então, se você já tem uma gineco de adolescência, o ideal é você fazer a cirurgia, né? Vários velhos tarados aí, mesmo sem texto, exatamente, cara. Pô, exatamente, cara, você citou, sensacional isso. Tem vários velhos que são tarados, mesmo com a texto baixa, né? Porque, pô, pra homem, gente, libido é uma coisa muito, muito psicológica. É tipo 80% psicológico, até mais. Deixa eu ver uma pergunta legal aqui.
Vamos lá. Primeiro contato com esteroides, o que você faria? Olha, primeira coisa que eu faria é procurar um coach e um médico. Ah, beleza, nem todo mundo tem dinheiro para contratar os dois, né? Beleza, eu iria no coach e usaria o médico quando você for fazer exame, tá? Por quê? Ah, Hugo, mas é meio antiético você falar isso. Não, não é antiético, porque o médico, ele não tem que entender de te deixar grande, de você usar hormônio, tá? O médico, ele entende de tratar problemas de saúde. Por isso que eu já comentei isso em outra live, e o pessoal me perguntou sobre o que eu acho dos médicos. Eu tenho alunos que são médicos, tá? Eu tenho colegas que são médicos, trabalho com médicos de vez em quando. E assim, o trabalho deles não é deixar você grande, é te tratar, é cuidar de você, né? Quem vai entender de protocolos e estratégias para uma competição no futuro, para ser atleta, vai ser o coach de fisiculturismo, o treinador de bodybuilding. Esse cara que vai entender disso. Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer, andar com pessoas capacitadas que tenham experiência na área que você busca, ok? Isso para qualquer coisa. Ok, resolvi usar. Cara, TRT, mano. Você vai fazer uma TRT, você vai... Nem TRT, desculpa. Você vai usar texto, só texto. Porque falar TRT basicamente impõe você manter os seus níveis naturais. Não, não é isso. Você vai usar só texto, tá? Usando testosterona, cara, você vai ter resultado. Só que você vai ter que fazer exame, você vai ter que ver como é que é seu estradiol, sua relação de conversão, quanto de texto você vai fazer, se seu estradiol subiu muito, não subiu, você vai precisar, sabe, tomar inibidor de aromatase ou não, né? Apesar de 99% das pessoas não precisar. Então, assim, você vai testar com a testosterona pelo menos um ano, na minha opinião. Depois disso, quando você já tiver ganhos sólidos, tá? Porque em um ano dá para ter ganhos sólidos. Digamos que você vai crescer muito nos primeiros 3 meses, depois você vai basicamente gastar o resto do ano para consolidar aquele shape. Aí sim você vai começar a pensar em blasts com objetivos específicos, tá? Então, digamos assim, meu objetivo é competir. Então você vai tratar uma estrutura de estratégia na tua cabeça para competir. É o que falta para muita gente, tanto o atleta como o coach. O pessoal não pensa estrategicamente, sabe? O pessoal fica fazendo protocolo atrás de protocolo e não pensa estrategicamente. Cara, não é pensar no seu protocolo, é pensar no seu protocolo e nos próximos 2. O que você vai fazer depois disso e depois disso? Então é o que eu sempre falo. O primeiro contato eu usaria texto e depois você vê de acordo com a estratégia. Deixa eu ver aqui. Sua opinião sobre a divisão de PPL e a tradicional um grupo por dia? Cara, eu acho que um grupo por dia é a mais, né, tradicional de todas, é a que o pessoal mais usa. Só que treino, eu tomo muito cuidado na hora de falar, mano, porque eu sou um cara muito old school em relação a treino. Eu não gosto desses treinos mais modernos, não. Eu acredito que cada um, principalmente depois que você conhece seu corpo durante anos, sabe? Quem está treinando há mais de 10 anos aí, principalmente, a pessoa já sabe o que tem que fazer ou não, no sentido de, mano, eu sei quando eu tenho que diminuir carga, quando eu tenho que aumentar a carga, quando eu tô com alguma lesão, quando dói, quando não dói, o movimento que dói, o movimento que não dói. Então, assim, eu não gosto quando vem nego assim que não me conhece, por exemplo, fala assim, ah, você tem que pegar carga. Se você não pegar carga, você tá treinando fofo. Mano, você não tá no meu corpo, tá ligado? Eu tenho artrose no ombro, eu tenho 2 pernas operadas, eu tenho um monte de coisa. Então, assim, cada um tem suas características. Tem gente que tem encurtamentos diferentes, encurtamento na posterior, encurtamento no tornozelo, tornozelo travado, sabe? Então, assim, eu não gosto muito dessas regras, sabe? Tipo, treino tal é melhor, treino X é melhor, você tem que fazer assim. Não. Eu sempre falava uma parada, e se vocês verem um vídeo meu em 2012, 11 no YouTube, eu sempre falava. A live vai encerrar, gente, mas sempre falava o seguinte: se tá doendo, não faz. E se você for para academia e você der o estímulo, independente do que você faça, você vai crescer, tá, gente? É isso aí. Não deu tempo de responder todo mundo, a live já vai encerrar. Mas é isso. Cada 3, 4 dias eu vou tentar fazer uma live dessa aí, no máximo uma vez por semana, e a gente vai se falando, tá bom, galera? Valeu, obrigado a todos.